Fala galera, beleza? Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Já se inscreve aí e deixa o like, porque vai ter mais vídeos, beleza? Eu só não postei antes, porque eu não consegui editar, o vídeo ficou muito grande. O vídeo ia ser sobre como foi a nossa travessia, beleza? Ficou uma história aí de mais ou menos uma hora, um vídeo de uma hora. Não consegui editar porque não tem espaço suficiente, mas se você tem interesse em estar vendo, já se inscreve aí no canal, deixa o like, porque aí isso aí vai me motivar a fazer o vídeo, beleza? E editar e postar, mas vai dar certo. Bom, então vamos lá. Toda terça-feira, pessoal, eu tinha que comparecer no escritório de imigração, beleza? Eu, a minha esposa e meu filho, sempre tinha que ir todo mundo, nunca podia ir só eu ou só a minha esposa com meu filho, não, tinha que ser sempre todo mundo. E nesse local, que é esse lugar aqui, onde inclusive a gente foi deportado por aqui, eles faziam sempre as mesmas perguntas, beleza? Sempre, nunca mudava. A gente só ia lá para responder essas mesmas perguntas, assinar um papelzinho e ir embora para casa. E as perguntas que eles faziam para nós é se a gente estava gostando da casa onde a gente estava, se a gente estava sendo bem tratado, se as pessoas gostavam da gente, se eles brigavam com a gente por algum motivo e quantas pessoas tinham nessa casa. Perguntavam também se a gente tinha comida em casa, se a geladeira ficava cheia, esse tipo de coisa assim. E perguntavam se a gente estava precisando de alguma ajuda deles em questão de alimentação, e se tivesse, eles tinham um local que eles iam falar pra gente, esse local aí, onde as pessoas vão para poder estar pegando comida, beleza? Eles perguntavam também, agora eu tô lembrando aqui, perguntavam também se a gente tinha um nosso próprio quarto e se a gente tinha cama nesse quarto. Não sei o motivo, mas perguntavam isso. Depois, pessoal, eles mandavam uma pessoa ir lá em casa toda sexta-feira para poder tirar algumas fotos da casa, olhar a casa e olhar a geladeira. Esse cara que ia lá em casa, ele sempre tirava foto da geladeira, beleza? Ele abria a geladeira e tirava foto lá. Não sei o motivo, mas tirava foto. Bom, e como a gente tinha que comparecer no escritório deles toda terça-feira, foi assim durante um tempo, porém depois eles mudaram. Aí eu usava o telefone da imigração, tá? Eles me deram um telefone, assim que eu me entreguei, eles me deram um telefone e a tornozeleira. A minha esposa também usava a tornozeleira e beleza. Depois eles mudaram para uma semana sim e outra semana não. Essa semana que eu não precisava comparecer no escritório de imigração, eu tinha que ficar em casa, porque eles iriam fazer para mim uma videochamada por esse telefone da imigração. Esse telefone ele só servia para mim atender ligações normais, videochamada da imigração, e tinha lá notificações de tudo que eu ia fazer, entendeu? Desde o momento que eu me entreguei até dia 21 de janeiro tinha programação lá pra mim, nesse telefone, beleza? Porém eu fui deportado antes, não sei o motivo, até hoje. Continuando aqui, essa terça-feira que a gente tinha que ficar em casa para poder atender a videochamada deles, foi assim durante umas duas vezes, e na terceira vez, pessoal, eu fiquei em casa esperando eles ligarem e nada. Ficou a terça-feira toda e nada. Aí passou, foi na quarta-feira. Quarta-feira eu não fui trabalhar porque eu pensei que eles poderiam me ligar. Fiquei o dia inteirinho em casa e nada também. Quando deu numa quinta-feira, eu falei: bom, o pessoal não veio aqui nem terça e nem quarta para fazer a videochamada, então eu vou ir trabalhar hoje. Me arrumei e fui trabalhar. O meu serviço ficava mais ou menos uma hora e meia de casa. E eu tava indo de carro e o pessoal me liga no meio do caminho. Já tinha andado mais ou menos uns 40 minutos. E parei no acostamento, atendi a ligação. Aí a moça falou: Gabriel? Aí eu falei: sim. Ela falou: por que você não compareceu no escritório de imigração na terça-feira? Aí eu até estranhei, né? Aí eu falei: não,
Eu não compareci no escritório de imigração na terça, porque essa terça-feira não é dia de comparecer, é dia de videochamada. Aí a moça falou, não, você está errado. Aí eu falei, não, moça, é só você olhar aí no sistema que você vai ver. Tá tudo certinho. Toda vez que eu tenho que ir aí, o meu telefone ele toca despertando cedo, mais ou menos umas 6h30 da manhã, 7 horas. E ele sempre despertava mesmo, tá, pessoal? O telefone da imigração ele sempre apita antes. E o meu telefone pessoal também sempre despertava, então não tinha nem como. E tem tudo que a gente tem que fazer tá lá. E ele sempre avisa antes, o telefone da imigração sempre avisa antes, beleza? Aí eu falei com a moça, não moça, é só você olhar aí que você vai ver. Aí ela falou, não, você tem que comparecer aqui urgente, senão você vai ter problemas com a imigração. Aí eu pensei, porra, então vou voltar pra casa, vou pegar a Ana e vou ir. Eu falei com a moça, não, tá beleza, eu vou ir aí. Aí ela perguntou, em quanto tempo você consegue chegar aqui, mais ou menos? Aí eu falei com ela, olha, mais ou menos 1 hora, porque eu estava indo trabalhar. Aí beleza. Aí ela falou, ok, então a gente vai te esperar aqui. E isso eu voltei pra casa, passei em casa, peguei a minha esposa e meu filho e a gente foi pro escritório de imigração. Quando a gente chegou lá, entrou na salinha, quem estava lá? Já tinha 3 policiais da ICE para poder fazer a deportação. Aí eu sentei que eu já sabia o que era, já sabia. Tipo assim, eu não sabia, mas já imaginava, entendeu? Só que você sente assim um negócio estranho, então foi mais ou menos assim. Aí eu sentei, já sentei chorando, e o cara pegou e falou assim, a partir de agora, nesse exato momento, vocês já estão sendo deportados. Eles não refrescam nada, já pega e já fala na cara. Já estão sendo deportados. Aí eu olhei pro cara e falei, mas por que? A minha corte está marcada ainda para daqui a 30 dias. Aí ele falou, infelizmente eu não sei te informar, o juiz só decretou que vocês não são bem-vindos no país e vocês vão ser deportados imediatamente. Aí beleza. Eu perguntei pro cara, eu posso ligar pra minha irmã para avisar pra ela? Aí a moça pegou e respondeu, não, você não pode ligar pra ninguém agora, você só pode ligar quando a gente chegar em Louisiana. A gente morava em Houston, pessoal, no Texas, e eles levaram a gente pra Louisiana. A gente estava lá, nesse local, era mais ou menos umas 10 horas da manhã, e a gente só foi chegar em Louisiana 5 horas da tarde. 5 horas não, 5h30 da tarde. Eu só sei o horário porque de vez em quando eu ficava olhando, que eu via a viagem toda sentado no banco de trás e a moça sentada na frente, de vez em quando ela mexia no telefone e eu dava uma olhada ali, na hora. Porque eles pegam os nossos telefones, tá, pessoal? E, bom, foi 7 horas de viagem, pessoal, tá? 7 horas de viagem até a gente chegar lá. E beleza, quando chegou eu falei com a moça que eu queria fazer a ligação e ela falou que só mais tarde, né? Aí foi beleza, foi passando horário, eles mandaram a gente tomar banho, mandaram a gente trocar de roupa, eles não deixaram eu ficar com a minha roupa que eu estava, inclusive era a minha roupa de trabalho, eu fui deportado praticamente só com aquela peça de roupa de trabalho. Aí eles me deram uma peça de roupa nova que é tipo como se fosse um uniforme. Todo mundo usa a mesma roupa, um moletom cinza. Todo mundo dentro do avião igual. Beleza, tomamos banho, vestimos a roupa e ficamos aguardando ali, né? Bom, a gente chegou 5h30, fomos sair de lá, desse local, meia-noite e pouca. E quando a gente estava para sair, eu perguntei novamente, posso fazer a ligação para minha irmã? Aí a moça falou, não, agora não, só quando a gente chegar no aeroporto. Aí a gente foi pro aeroporto, a gente chegou lá no aeroporto quase 1 hora da manhã. E a todo momento eu pedindo para fazer a ligação. Até quando chegou no aeroporto, também pedi várias vezes, não deixaram eu ligar. E eu ainda estava com a tornozeleira, tá, pessoal? Eles só tiraram a minha tornozeleira porque eu lembrei eles, porque senão eu tinha vindo com a tornozeleira. Eu podia até ter vindo para trazer ela de lembrança, e eu mesmo cortava ela quando chegava aqui. Mas aí eu falei com eles, aí eles pegou e tirou lá aquela porcaria da minha perna. E até que deu mais ou menos 2h30 da manhã, aí eles arrancaram a minha tornozeleira, que eu avisei, e
todo mundo já estava começando a entrar, pessoal, para dentro do avião. Aí, lembrando que nesse momento que a gente ficou lá esperando, a todo momento chegava carros e mais carros, pessoal, com família. E uma coisa que eu percebi, todos esses carros que chegam lá é sempre com família, sempre, pelo menos os que eu vi, tá, pessoal? E os solteiros, seja homem ou seja mulher, eles vêm no ônibus, porque bem provavelmente que eles estão vindo do presídio, tá, pessoal? E, bom, quando tava ali quase 3 horas da manhã, eles desceram a gente, levaram a gente para dentro do avião e eles não deixaram eu ligar para minha irmã. Falaram que ia deixar e não deixaram. Beleza, entrei para dentro do avião, 3 horas da manhã, o avião subiu. Bom, a gente foi chegar aqui no Brasil, pessoal, no sábado, no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Eu cheguei aqui, pessoal, só com 50 dólares, porque nesse dia que eu saí para trabalhar, eu saí com 70, coloquei 20 dólares de gasolina, os outros 50 é os 50 que eu ia comprar um lanche para mim. E graças a esses 50 que sobrou, que eu consegui ir na casa de câmbio dentro do aeroporto e converter esse dinheiro aí, deu mais ou menos, na época deu quase 300 reais, deu 293, se eu não me engano, por aí, até que deu bastante. E aí nós viemos embora com esse dinheiro, mas foi o único dinheiro que eu tinha. Se você não tem dinheiro nenhum, pessoal, eles não estão nem aí, eles não se importam, tá? Aí você tem que acabar se virando. Se você tem dinheiro ou telefone, você tem que se virar. Porque do jeito que eles te pegam ali, eles te levam embora e você não pode ir em lugar nenhum. Não pode ir em lugar nenhum. Pelo menos na minha situação, não pode ligar pra ninguém. Já pega você e já te deporta rapidão. Tem outras pessoas aí, tem casos que eu vejo aí que o pessoal é pego e fica alguns meses presos esperando. Mas o meu não, a minha deportação foi imediata. Desde o momento que eles me pegaram até eu chegar no Brasil. Eu só fui ter contato, pessoal, com a minha família depois que eu cheguei no Brasil, beleza? Praticamente aí 24 horas depois, ou umas 30 horas depois, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem acompanhar a próxima história, que no caso era para ter sido a primeira história, né? Que é como foi a minha travessia. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, beleza? Lembrando também, pessoal, que a gente tem um grupo no WhatsApp de pessoas que querem ir para os Estados Unidos sozinhas, sem coiote, beleza? Estamos com plano aí de voltar, e dessa vez voltar sozinho, sem coiote, porque muitas das vezes, pelo que eu vi, pelo que eu presenciei na estrada, é muito melhor ir sem coiote do que ir com coiote. A viagem acaba sendo até um pouco mais rápida, beleza? Eu falo isso porque tinha gente lá que eu conheci, pelo menos umas 3 pessoas, que chegou antes de mim e sem coiote. Eu fiquei 3 meses na estrada, beleza? Então vamos lá, se você quer acompanhar a minha história, quer que eu faça a travessia de novo sozinho sem coiote, se inscreve no canal e deixa o like. Valeu!